Sexto ano, como estão? Então vamos para mais uma aula em todos os textos, um livro de todos os textos. E hoje vai ser uma aula muito interessante, porque nós vamos começar o gênero textual conto de aventura. Nós temos 2 contos de aventura. O que nós vamos ler e comentar hoje, a tia não vai ler tudo porque ele é muito grande, mas a tia vai fazer o comentário, vai ler uma parte, vai fazer o comentário, e vocês vão ler todinho em casa. E vou comentar algumas questões, não todas, e vocês vão fazer em casa a interpretação. Aí no final da semana a tia Ju vai mandar os slides com a correção, tá bom? Depois tem mais um assuntinho e tem o outro conto de aventura que é chamado A Doida. Assim como a gente faz na sala, como a tia vai fazer esse primeiro conto de aventura com vocês, né, que é o conto de aventura que o Homem ao Mar, eu vou fazer com vocês. A Doida vocês vão ler e fazer em casa, assim como a gente faz na sala de aula. Ah, tia, mas esse texto a senhora não vai explicar? Não é nada diferente do que a gente faz na sala de aula. A tia explica um e o outro vocês fazem sozinhos. Vocês leem em sala de aula, vocês fazem atividade, ou às vezes a tia até manda para casa. Então a tia vai fazer um com vocês e o outro vocês vão fazer em casa, que é o conto de aventura A Doida. Vocês vão ler e fazer em casa, tá bom? Vamos fazer esse juntos e o outro vocês vão fazer sozinhos, utilizando todos os conhecimentos que vocês já tiveram até hoje, que não são poucos. Então vamos lá, vamos iniciar o texto. Então toda a unidade ela começa assim, né, com essa explicando o que vai ter na unidade. Então tem assim: aventura e crime, infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino, para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Então parece um menino, uma pessoa que está com suas lembranças de quando era criança. Parece que morava num sítio, morava no campo. E ele vai relembrando de tudo que acontecia. E ele lia a história do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, ele é muito famoso. Ele conta histórias de aventuras em alto mar. Ele sempre sai com seu barco à deriva em alto mar, sabe? E ele transformou essa história de vida dele em livro, que são best-sellers aí pelo mundo. E ele lia encantado com a história de Robinson Crusoe. Mas só quando ele cresceu e pensou na vida dele de antigamente, de como ele era feliz e de quantas coisas boas ele viveu, ele viu que a história dele era mais interessante ainda que a do Robinson Crusoe. A história da nossa vida é sempre muito interessante. E ele morava no campo, o pai dele, olha o pai dele aqui, campeando em cima dos cavalos, a mãe dele, uma dona de casa, cozendo, né, fazendo suas costuras, e a preta velha que ele chama, sem sentido pejorativo, era a moça que trabalhava com eles, que chamava para tomar um café. E aí, depois que ele cresceu e ficou lembrando dessas coisas, né, é um texto do Carlos Drummond de Andrade, foi que ele percebeu que a história de vida dele era muito bonita e tão interessante quanto a do Robinson Crusoe. E assim começa o nossos contos de aventura. Conto de aventura, o gênero em foco. Então hoje nós vamos estudar. Se o nome é conto de aventura, então é algo que tem uma aventura pelo meio, tá bom? E o nosso primeiro texto, nosso primeiro conto é Domingos Pellegrini. Lembrando que o outro conto é A Doida, que vocês vão ler e interpretar em casa depois que fizer esse aqui, tá bom? Homem ao Mar. Olhando o filho na praia, pai diz: você parece eu com meu pai. Na primeira vez que vinha à praia, pulava para lá e para cá, feito cabrito. Sim, se tem diferença é que naquele tempo o pai não falava tanto com o filho. Você está começando a virar homem, diz o pai quando ele volta a andar junto. O filho olha sério o rochedo e acerta o passo com o pai até a areia encontrar com a rocha. Amarre bem os tênis. O pai manda e o menino amarra justo e firme cada cordão. Sobem no rochedo e o pai diz: cuidado, hein?
Muito cuidado, senão tua mãe me mata. Então eles subiram no rochedo, que são aquelas pedras mais altas, que é onde dá para ter uma visão melhor do mar. Agacham no rochedo, olhando o mar, que bate lá adiante nas rochas cobertas de mariscos. O pai tira do bolso uma lata de cerveja com linha enrolada, e enquanto fica amarrando um anzol e chumbada, o filho começa com as perguntas. Então ali faz horas dando banho, estão ali faz horas dando banho nos camarões. O anzol sempre volta vazio, mas o pai diz que não são os peixes comendo, não estão nem beliscando. Os camarões ficam presos nos mariscos. Cada vez que puxa a linha, o pai fala ainda bem que não enroscou. Até que enrosca o filho, e o filho diz: puxa, pensei que nunca fosse enroscar. Riem a mesma risada. O pai corta a linha nos dentes, tira mais um anzol do bolso das bermudas, embrulhado num papelzinho, e só tem mais um camarão no saquinho plástico. Então o pai e o filho, eles estão se preparando para uma pescaria. O pai levou para conhecer aquele lugar legal, e esse local fica próximo a uma vila. Estão lá o pai e o filho na praia, e depois eles sobem uma daquelas rochas ali, uma daquelas pedras, que ficaria melhor para fazer uma pescaria. Começa a ventar, e lá na vila dos pescadores, os homens vão amarrar os barcos. As mulheres recolhem roupa de varal. O pai vê tudo isso. Então o mar era próximo a uma vila, bem simples, onde as pessoas têm uma vida simples, mas tão longe que não liga. O filho pergunta por que se chama Praia da Saudade. O pai responde, porque antigamente o pai chupa o dedo picado pelo anzol, diz que morria muito pescador no mar, deixava saudade. Esse mar aí é bravo. O pai olha a praia deserta, no mar só 2 surfistas, e lá venta bem. Uma onda lambe um castelo de areia. Nas rochas já não aparecem os mariscos grandes. O mar está enchendo, diz o pai. Quem sabe traz um peixe. Ficam olhando o mar. Então vejamos. E aí eles ficam lá olhando o mar, observando, E o pai de repente parece ter fisgado um peixe. O pai começa a lutar, para poder pegar aquele peixe. O filho fica ajudando, achando tudo aquilo muito bonito. O filho fica muito entusiasmado. E aí naquele vai e vem de pegar o peixe, de puxar o peixe sem estar conseguindo, o filho muito empolgado, o pai de repente esquece um pouco do filho e fica aqui entusiasmado em pegar o peixe. É daí que começa o conto de aventura. Até então a história estava muito tranquila. E agora, a partir de agora ela vai falar, comentar a história com vocês. Por isso que é preciso que vocês leiam o texto até antes da minha aula. Então vejamos. O pai começa a se debater lá para pegar o peixe e esquece um pouco o filho, poucos minutos. Quando de repente, ele percebe que o filho caiu no mar. E foi aquela agonia, O pai ficou muito preocupado e nem percebeu que o filho caiu no mar. Quando ele percebe, ele fica muito, mas muito assustado. O filho está lá dentro do mar. E a primeira coisa que ele faz é tomar aquele susto e depois pula em alto mar para poder ajudar o filho. E os dois ficam lá se debatendo. E a única coisa que ele pensa no momento é que, graças a Deus, ele ensinou o filho a nadar. Então, dentro do mar, o pai vai dando dicas, porque o mar está cada vez mais agitado, já está ficando a tardinha, a noitinha, e a preocupação começa a aumentar. Os dois lá, ele não consegue chegar imediatamente onde o filho está, porque as ondas estão muito agitadas. E quando as ondas vêm, o pai começa a dar dicas para o filho de como enfrentar. Ao invés de correr para os rochedos, não, que ele enfrentasse a onda. Porque se ele fosse em direção aos rochedos, o que aconteceria? A onda que vinha iria empurrá-lo em direção aos rochedos e ele poderia correr risco de morte. Então ele tinha que fazer o caminho inverso, ao invés de ir para o rochedo e enfrentar a onda, E foi isso que o pai disse para ele fazer, e os dois faziam. Até que um certo momento, vocês lembram que ele pediu para o menino amarrar o tênis bem acochado? Nesse momento ele pede que o filho tire o tênis, porque o tênis dificulta o nado. E o menino tenta, mas o tênis está muito bem amarrado. Ele diz: pai, mas você mandou amarrar bem. E cada vez para desamarrar o tênis, o filho precisa entrar dentro d'água, o que dificulta ainda mais. E aí eles começam a enfrentar as ondas que estão cada vez mais maiores, começa a anoitecer e dá aquele pânico.
só se via os olhares dos dois, né? Não tinham como pedir ajuda, porque não tinha ninguém por perto. O pai começa a se preocupar. O filho até então estava forte, mas ele começa a ter medo, ele começa a cansar. O pai não encontra um jeito de solucionar aquele problema, né? Então fica aquelas cenas de tensão, inclusive na cabeça da gente. Então o pai começa a chamar pelo filho, a dar força, a dar apoio, mas o filho começa a ficar cansado, né? E com muito medo, porque as ondas estão cada vez mais fortes. E o pai pede calma ao filho. Filho, se acalme que vai dar tudo certo. Mas chega um momento que o filho está com muito medo, ele começa a pedir a ajuda do pai, e o pai não tem como ajudar. E as ondas começam a piorar até que o pai chega num local em que ele consegue ficar, né, em pé. A água não cobre, mas ele perde o filho de vista. E ele começa a se desesperar. A sorte é que são poucos minutos e ele se joga e vai para a praia. Quando ele chega na praia, qual não é a surpresa dele? O filho está lá deitado. Então é um conto de aventura que, graças a Deus, tem um final feliz. Mas quando você está lendo, lhe dá aquele medo, aquele suspense. Será o que vai acontecer? Então quando ele chega, o filho está lá deitado. Eles ficam os dois deitados, torcendo, né? Porque foi muita hora se debatendo, cansados. Aí depois eles conseguem se levantar e vão em direção à vila. E as mulheres da vila tomam aquele susto, o menino todo molhado e o pai nem percebeu que estava nu, né? Estava nu lá andando na vila. Então eles são levados ao hospital, a mãe chega, os dois estão muito gratos a Deus pelas cenas que viveram, mas que deu tudo certo. E o filho, como cabeça de criança, disse que ficou realmente preocupado, foi porque não conseguiram pegar o peixe. E o pai, né, com sua vida, com sua experiência, diz que o filho já se tornou um homem, porque conseguiu vencer todas aquelas adversidades. Então é uma história de muita aventura, de muita emoção. Eu mesma lendo o texto, tinha hora que ficava, meu Deus, será que esse menino vai morrer e o pai também? Então são cenas de aventura, que o clímax da história, que é o ponto alto da história, nos deixa assim momentos de tensões horríveis, tá? Mas no final tudo acaba bem, graças a Deus. Então o gênero de aventura é isso. São essas aventuras que a gente vive na vida, se bem que conto geralmente não é realidade, né? Então contos são criados a partir da nossa imaginação. E tem essas aventuras, tem essas cenas fortes, tem cena de clímax, né, que é o ponto alto da história, que é o momento da história que você abre o olho e diz, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então, tem toda, né, você consegue imaginar toda aquela história, o menino caindo dentro d'água, o menino se debatendo com as ondas, o menino perdido, o menino pedindo socorro ao pai. Então, tudo isso é aventura, é conto de aventura, é uma aventura através de um conto. E eu sei que vocês são capazes de fazer. Então, tem assim. Pai e filho chegam juntos a uma praia. O que pretendem fazer? Eles pretendem fazer uma pescaria, os dois juntos. Como é que eles estão se sentindo? Estão muito felizes, soltos, alegres, né? O menino parece encantado com tudo que vê e o pai feliz porque levou o filho. Nas narrativas em geral, é necessário que ocorra uma situação especial, um problema, uma dificuldade, um desejo a ser alcançado, que altera a situação inicial e conduz os personagens à ação. No conto lido, qual é o fato ou problema que modifica o andamento da narrativa? É o fato de o pai do garoto ter pegado um bom peixe e ser difícil capturá-lo por causa do estado do mar e das ondas batendo forte sobre a rocha que estava. Então, o primeiro problema que acontece é isso. O pai parece que fisgou um peixe, mas não consegue retirá-lo do mar, porque as ondas estão muito fortes. Qual é o momento culminante das ações da narrativa? Como assim, tia, o momento culminante? É o momento assim do ápice, o momento em que a gente fica, sabe, o clímax da história. Pode-se considerar que seja o momento em que o menino é arrastado para o mar, ou o momento em que o pai, já exausto, nada rapidamente para a praia e em seguida não vê o filho. Então são dois pontos culminantes. Pode, tia, na história ter dois pontos culminantes, dois pontos que a gente fica assim? Pode sim. Se vocês forem ler o texto, na hora que vocês percebem que o menino cai no mar, gente, é angustiante pra gente. E nessa hora também que o pai perde o filho de vista, é como se ele tivesse desaparecido em alto mar. Então são dois pontos culminantes na história. Na quinta questão diz assim, vocês estão vendo que eu não estou comentando todas as questões, então vejam a questão que eu não comentei, respondam e peguem aí dicas das que eu respondi. O desfecho da história apresenta uma situação diferente. Onde o pai e o filho estão? Levante hipótese. Por que eles estão ali? No hospital.
Provavelmente o pai achou melhor procurar um hospital para ver se estava tudo bem e deve ter sido orientado a fazer exames e ficar um tempo de observação. Quanto tempo se passou desde quase o afogamento dos dois? Já se passaram 24 horas depois do afogamento. Depois tem conto de aventura, é um gênero literário. Essa é a questão número 7, que se caracteriza por 3 elementos básicos: o herói, o perigo e o desconhecido. Os heróis dos contos de aventuras caracterizam pela coragem, pela força e pela astúcia. Pai e filho do conto lido podem ser considerados heróis. Por quê? Justifique sua resposta com elementos do texto. Sim, o pai pode ser considerado herói porque ele se jogou no mar para ajudar o filho, teve força, coragem, orientou, passou segurança. E o filho também pode ser considerado um herói em razão de sua força. Gente, um menino para vencer tudo isso precisa ter muita coragem, muita inteligência. E ele salvou sua vida. Aí depois nós vamos para a 9ª questão. No conto de aventuras, os fatos podem ser narrados no presente ou no passado. Observe os verbos empregados no texto. Qual é o tempo verbal predominante? As ações são narradas no presente do indicativo. Que efeito o emprego desse tempo verbal agrega aos sentidos do texto? O uso do presente faz com que o leitor se aproxime mais das situações vividas pelas personagens, como se elas estivessem acontecendo na sua presença. Com isso, aumenta o envolvimento do leitor com o texto. Então, dá mais realidade aos fatos, né? Os fatos se tornam mais reais. O gosto da descoberta e da perseguição está entre os instintos fundamentais do ser humano. Basta prestar atenção numa criança pequena brincando com uma caixa tampada. Ela fará todos os esforços para tirar a tampa e descobrir o que está escondido dentro da caixa. Já as crianças mais crescidas preferem brincar de esconde-esconde ou de pega-pega, 2 jogos que dramatizam o duplo gosto da descoberta e da perseguição. As histórias de detetive e contos policiais também são, de certa forma, uma dramatização para adultos desse mesmo instinto. Então é já instinto nosso, né? Esse instinto de descoberta. E aí nós vamos às características do gênero de aventura. A finalidade do gênero é proporcionar experiência estética, entreter, divertir, emocionar, né? Dar aquele clima de suspense. Perfil dos interlocutores. Interlocutores, o que faz o texto e o que recebe. Qual o perfil desses dois? Então, escritor literário, leitores que apreciam literatura, especialmente histórias de aventura. Quem que gosta de ler? É quem aprecia histórias de aventura. Acho que todo mundo aprecia histórias de aventura. Suporte ao veículo, livros, contos, sites e blogs. Nesses a gente pode encontrar esse tipo de texto. Tema relacionado a aventuras, viagens para lugares distantes e desconhecidos, selva, mar, montanha, gelo, deserto, naufrágios, riscos, perigos, ações heróicas e protagonistas. Estrutura. O assunto vai ser detidamente abordado nessa sessão para escrever com técnicas a seguir. Ainda vai ter, né? Mas tem o início, tem a introdução, tem o suspense, tem o clímax e tem o desfecho. Perfil dos protagonistas: aventureiro, corajoso, ousado, heróico e astuto. Linguagem: geralmente faz uso de uma variedade linguística de prestígio, norma padrão. De acordo com a norma padrão, mas pode variar dependendo do perfil dos personagens, do público-alvo, dependendo da história, do contexto, mas geralmente é norma padrão. Estrutura da narrativa. O texto Um Homem ao Mar, que você leu no início do capítulo, é um conto. Como todo conto, ele narra a história que envolve personagens e ações situadas num tempo e num espaço. Quais são os personagens centrais do conto? São o pai e o filho. Em que momento do dia ocorre a história? No final da tarde. Levante hipótese. Em quanto tempo se passam as ações? Talvez 2 ou 3 horas, pois começam a pescar durante o dia, gastam todas as iscas e quando tudo termina, já é noite. Onde ocorrem as ações? Numa praia, mais especificamente num rochedo onde estavam pescando, depois do mar e já no final no hospital. Então, nós temos a estrutura clássica aqui dos contos, que perguntou lá e disse que ia responder essa outra pergunta. Então, assim, os contos de estrutura clássica costumam apresentar os fatos da história na seguinte sequência: situação inicial, conflito, ação, início da ação, clímax da ação, que é o momento mais importante,
o declínio da ação, o desfecho. Situação inicial, apresentação dos personagens, no início da história, como são, o que fazem, onde estão. Conflito, apresentação do problema, dificuldade, que desestabiliza a situação inicial e leva os personagens à ação, a fim de resolver o conflito. Ação, o conflito é mais ou menos quando ele não consegue pegar o peixe, que fica aquela confusão. Ação é a parte que reúne os principais fatos da história, apresenta 3 subpartes que podem estar menos ou mais explícitas. Então, a hora da ação é a hora mesmo que o menino se joga no mar, que cai no mar, que o pai se joga, que não vê o menino, que fica aquela agonia toda. Início da ação, os personagens iniciam numa tentativa de resolver o conflito, o pai fica na tentativa de pegar seu filho. Clímax da ação, momento em que o conflito chega ao ponto máximo. Tem os dois, né, que é a hora que o menino cai e a hora que o pai não vê mais o filho no mar. E o declínio da ação é o momento posterior à resolução do conflito, quando estão já os dois deitados na praia tossindo. Desfecho é o momento posterior à ação, em que as personagens voltam à situação inicial do conto, quando eles já vão para a vila, quando eles vão para o hospital, que a história finaliza, tem um desfecho, uma conclusão. Nota, essa estrutura deve servir apenas como referência para a sua produção de textos. Nos contos atuais, não há obrigação de todas essas partes estarem presentes ou de estarem exatamente nessa ordem, tá? A ordem é facultativa, depende de cada autor. Então, com base nessas informações e no texto, qual é a situação inicial do conto? Pai e filho se dirigem à rocha no canto da praia e começam uma pescaria. Que fato pode ser considerado o conflito do conto? Então, do nosso ponto de vista, o conflito se inicia na dificuldade de capturar o peixe, que era grande e pesado para ser arrastado no mar. O início do conflito é esse, na hora que ele fica se debatendo com o peixe. Qual é o início da ação? São as primeiras tentativas de capturar o peixe. O pai guarda a linha na lata e vem tentando pegar o peixe, as ondas cada vez maiores. Esse é o início da ação. Que momento pode ser considerado o clímax, né, o ponto central da narrativa? Então, uma sugestão é que é possível considerar que o clímax seja um momento em que a onda leva o filho para o mar, e outro também é quando o pai, mesmo com todo esforço, perde o filho de vista. Então, são 2 momentos considerados o clímax da narrativa. Pronto, aí nós vamos para esse textinho, para essa história em quadrinhos. Deixa eu ver aqui na página 139 do livro de todos os textos. Você estudou a estrutura da narrativa convencional num conto. Leia a seguir uma história em quadrinhos, uma narrativa moderna, com a personagem Gaturro, e responda as questões 4 a 8. Gaturro, o que você está fazendo na minha cama? Saia já, por bem. Ai, que medinho. Ou vai sair por mal? Ui, olha só como estou tremendo. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe... Lero, nem me mexo. Aí ele joga o Gaturro pela janela de vidro e ele cai lá fora. Como assim? Não era até 10? Não contou até 10. No 3 já jogou o Gaturro, né? Porque o dono do Gaturro está irritado no primeiro quadrinho, porque ele está na sua cama, né? Deitadinho na cama do dono. E aí vocês vão continuar respondendo essa historinha do Gaturro na página 139, que é bem fácil. Lembrando que no final da semana a tia Ju vai mandar as páginas da tarefa em slide para que vocês possam fazer a correção, tá bom? Como é interpretação, vocês vão fazer sozinhos. Vocês vão fazer essa daí, que a tia fez uma parte com vocês. Quando finalizar, toma um copo d'água, descansa um pouquinho e vocês vão fazer lá a interpretação do texto A Doida, tá bom? Deixa eu ver aqui a página para dizer para vocês. Ah, tia, por que você anotou? Porque vocês já estão grandinhos, já estão no 6º ano. Na página 141 tem o texto, vocês vão ler todinho e vão fazer a interpretação até a 147, tá bom? Beijo da tia, até a próxima. Façam aí direitinho.